Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Quando o diácono Renato falou sobre o culto foi de repente, aí parece, mas o culto não estava marcado? Estava, para o dia 27. Então nós tivemos que antecipar 10 dias por problemas na agenda, e não é fácil, a gente programa tudo um culto para o dia 27, então teve que sair correndo todo mundo, e dizer, amanhã mesmo antecipou. Mas Deus falou de uma forma tão precisa, que eu acho que se fosse dia 27 não ia dar certo. Amém? Porque foi tudo tão certinho, os louvores com a palavra está bem baseada em cura, os louvores totalmente, acho que na totalidade, falando sobre cura, e nós vamos pregar sobre cura hoje. Amém? Abra sua Bíblia rapidamente, vamos dar início à palavra da pregação da noite. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Amém? É segundo livro de Reis, capítulo 5. É segundo ou segunda? Por que segundo? Isso, igreja forte, a gente não presta atenção, a gente é atropelado aqui. Amém? E falaram como ensinou, livro! Amém. Todos acharam? Fique de pé mais uma vez, uma das muitas vezes que você vai ficar de pé essa noite. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. 5, versículo 1, perdão. 5, 1. Todos já acharam? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade, ilumina as Sagradas Escrituras através do seu Santo Espírito, Pai, e me usa como profeta aqui essa noite, como instrumento teu, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. A igreja pode tomar assento. A palavra é razoavelmente conhecida, fala de Naamã, sobre o processo de Naamã, sobre a cura de Naamã, e hoje nós vamos falar basicamente, como já foi louvado e direcionado pelo Espírito Santo, que hoje vai ser uma noite de cura, amém? Ali o nome do culto é culto de coração, cura e libertação, mas Deus faz o que Ele quer, amém? E isso não mudou, assim como era na Antiguidade, no Antigo Testamento, como é no Novo e como é nos dias de hoje, Deus não muda. Isso está em Malaquias 3. Eu, próprio Deus falando, não mudo. Malaquias 3. Mas aqui Naamã, a Bíblia fala sobre um homem que tinha uma patente muito alta, que é um homem respeitado, um herói de guerra. Nos Estados Unidos, os heróis de guerra são muito valorizados. Muitos vêm com muitas sequelas, passam dificuldades terríveis. Aqui nós praticamente não temos, a não ser os pracinhas que lutaram a Segunda Guerra Mundial. Mas você pode prestar atenção, que quando o herói de guerra chega, ou quando ele morre, geralmente, muitos já estão mortos, eles são respeitados. Naquela época também não era diferente. Naamã era tipo um ícone de guerra. Era um homem que vencia as batalhas. Falava diretamente com o rei da Síria, face a face. Entrar e falar face a face com o rei não era qualquer um, tinha que ter uma certa intimidade. E nós vamos ler essa noite que Naamã tinha tudo isso. Porém, era leproso. Hoje em dia, uma pessoa ter lepra, hoje hanseníase, tem cura. Mas naquela época não tinha cura. E não ter cura, se nós lermos em Levítico também, a lepra era um sinal de maldição. Quem era leproso naquela época era considerado maldito por Deus. Aquele chefe de Estado, aquele homem muito importante, aquele ícone, herói de guerra, tinha algo que o dinheiro não podia sarar. Tinha algo que a sua fama não podia esconder. Tinha algo que a sua alta influência não podia curar. Ele era leproso. E a Bíblia fala que, mesmo assim, ele era comandante do exército da Síria. Bem, não precisa pensar duas vezes e conjecturar.
que aquela lepra que Naamã tinha era uma lepra que se podia esconder. Porque, consequentemente, se alguém visse que aquele homem era um leproso, ele não poderia estar à frente dos exércitos. Aconteceu assim, no versículo 2. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Interessante quando Deus quer falar, quando Deus quer nos usar, Deus quer nos curar, Ele usa pessoas que muitas vezes não estão no nosso convívio. Quem já passou por isso? Amém? De vir alguma pessoa e falar algo da parte de Deus que você, eu não conheço desse cara. Se querer vir falar algo de Deus assim, e realmente é uma confirmação no seu coração, aí é de Deus. Se alguém falar algo, olha, Deus me falou isso, e não confirmar no seu coração, meu irmão, não recebe. Porque assim como essa pessoa tem esse dom de ouvir a palavra de Deus, de ouvir Deus falar, você também tem. Deus não vai te entregar nada de surpresa. Deus apenas vai te dar uma confirmação daquilo que Ele já colocou no seu coração. E aquela menina foi numa dessas batalhas, foi trazida como escrava e foi colocada dentro da casa de Naamã. E ela era escrava da mulher de Naamã, da esposa de Naamã. E quando ela sabe que Naamã estava com lepra, ela fala assim, olha, lá em Samaria tem um profeta. Se meu senhor com letra minúscula, que era Naamã, conhecesse esse profeta, ele estaria curado. Nós vamos saber quem é esse profeta. Versículo 4. Então foi Naamã e disse ao Senhor, assim, o Senhor que fala aqui é o com letra minúscula, amém? Não é o Deus, próprio Deus. Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Versículo 5. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Versículo 6. Levou também o rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que eu envie um homem para curá-lo de lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Israel tinha uma aliança com a Síria de não violência. E quando ele recebe, o rei de Israel, no caso Jorão, recebe essa carta, falando assim, olha, está aí meu servo Naamã, cura ele aí. Simplesmente cura. E o rei de Israel pergunta, como é que eu vou curar um homem se eu não sou Deus? Bom, isso serve muito para nós. Muitas vezes estão procurando cura onde não há cura. Muitas vezes transformando pedras em pão. Trazendo aquilo que não é de Deus para o nosso convívio. Muitas vezes tendo artifícios que não são de Deus. Claro que se você está doente, você tem que procurar um médico. Amém. Mas muitas vezes nós não procuramos um médico. Misericórdia, nós não. Muitos não procuram uma cura mais rápida. E aí começa a buscar amuletos. Quem já ouviu aqui sabonete ungido? Rosa ungida? Travesseiro que faz dormir? Quem mais? Sabe mais de alguma coisa? Sombra? Sombra ungida? Misericórdia. Certo é que as vestes de Paulo curavam. Só que eu nunca vi Paulo vender as vestes. Amém? Deus tem regras, também tem suas exceções. Mas pegar algo e cobrar, e às vezes é baratinho, uma fronha R$100. Meu irmão, isso não traz cura para ninguém. Eu acredito que Deus, até por certa misericórdia, deve curar muitos ali, porque onde há fé, há cura. Mas, se você tem conhecimento da palavra, você sabe que o poder não está ali. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, para aqui. Quem conhece Eliseu?
Eliseu, o profeta, discípulo de Elias. Elias foi aquele que desceu, que pediu pela palavra dele, descer fogo dos céus. Elias, muito poderoso, homem de Deus, profeta, grandes milagres. E quando ele tinha um discípulo, que se chamava Eliseu, quando ele foi arrebatado aos céus, numa carruagem de fogo, amém? Não, amém. Foi no Redemoinho. Isso aí é lenda que inventaram, não sei de onde, que todo mundo acreditou que era, mas não é. Se você ler a sua vida, está no Redemoinho. Não tem carruagem de fogo, não tem nada disso. Amém? Só que Eliseu pede, eu quero porção dobrada do teu Santo Espírito. Elias fala, dura coisa tu pediste, mas se eu jogar-te meu manto, confirmada essa palavra. E ele confirma. E exatamente o dobro de milagres Eliseu fez comparado a Elias. Então era um homem muito poderoso. Era um homem muito usado por Deus. E quando ele ouve, no versículo 8, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, isso que chama mais atenção. Não fala profeta, não fala homem poderoso, não fala homem muito usado por Deus. Ele fala homem de Deus. Hoje é muito difícil acharmos homens de Deus. Nos acharmos homens de Deus é ter certeza que estamos na presença do Senhor. Amém? Se você tem contato com o homem de Deus, cole com ele. Participe, tenha a presença dele contigo. Homens de Deus são raridade no nosso meio. Amém? Graças a Deus estamos numa igreja que somos cercados de homens de Deus por todos os lados. E glória a Deus por isso, amém? Porque Deus usa os homens de Deus. Amém? Ainda no versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Eliseu se achava. Se achava ou não se achava? Ele vai dizer, manda ele vir aqui, porque ele vai ver que existe profeta em Israel. A primeira leitura, nós vamos, cara, meu irmão, a gente tem que saber que a gente serve a um Deus vivo, amém? Que tem uma série de promessas nessa Bíblia que estão sobre nós. E se eu não entender que eu sou instrumento de Deus nessa terra, eu não vou sobreviver. Se eu não souber quem eu sou em Cristo Jesus, eu vou, muitas vezes, desistir, apagar. Muitas vezes temos dificuldades. Eu gosto muito quando o missionário Flávio Franco, ele abre o culto assim, olha, eu sei que daqui a pouco Deus vai me usar muito. E vai usar, e usa mesmo. Porque ninguém sobe o púlpito aqui, pelo menos aqui que eu vejo, para fazer graça. Nós estamos aqui para ser usados por Deus e vamos ser usados em nome de Jesus. E Eliseu batia no peito, olha, aqui tem profeta. E olha o que acontece. Versículo 9. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos e seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Aí você imagina aquela comitiva toda, né? Naamã, com aqueles carros, carruagens, a comitiva toda. Aqueles bajuladores todos do lado. Aqueles caras falando que ele era lindo. Aquele cara falando que era professor. Olha, 99% das pessoas que estavam ali estavam bajulando Naamã. Conjecturo eu, amém? A Bíblia não tem falando isso, eu que estou falando. Mas você imagina aquele homem que era paparicado, aquele homem que era cheio de luxo, aquele homem que chegou a uma posição social tão grande que ele precisava, para ele ir até o profeta, foi levado uma comitiva. Você imagina o que esse homem, aí sim, o que ele se achava. Muitas vezes acontece isso se não vigiarmos. Muitas vezes Deus dá algo para nós, nos coloca em certas posições. Muitos falam, dá um ditado que diz, dê poder a essa pessoa e você a conhecerá. Aquele homem era muito poderoso. E chegava ali, parou na casa de Eliseu. Vou perguntar para você, acho que você sabe mais do que eu. Se chegasse na sua casa, uma comitiva, com muitos carros, tapete vermelho, todo mundo descia do carro, todo mundo fazia escolta, cheio de segurança e descesse na mão. Uma pessoa assim, como é que você iria receber? Como é que estaria a sua casa? Será que você sairia da sua casa? Como é que você receberia um homem tão importante? Eu não posso nem citar homens importantes aqui, porque a maioria está preso. Então, se eu botar aqui o governador, como você vai receber? Não tem como. O vice, não tem como. O prefeito,
Nós vamos pensar alguém importante. Difícil, hein? Vamos dizer, o presidente dos Estados Unidos. Não vou entrar em política, mas... chegando na sua casa, como é que você receberia? Entra aí, toma um café. Como é que é? Você ia tratar ele como presidente dos Estados Unidos. Olha, eu não sei se eu teria condições de receber na minha casa, mas pelo menos minha casa deveria estar arrumada. Eu deveria botar a melhor roupa para recebê-lo. Afinal, ele foi na minha casa. Olha só o que acontece. Versículo 9. Versículo 10, perdão. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Eliseu não se tem o trabalho nem de sair da sua casa, ele manda um mensageiro, vai lá falar para aquele cara, para ele tomar um banho no Jordão. Não era o local mais limpo, já era o Jordão. 7 mergulhos na água, e ele será curado. Nós vamos entender que Naamã não estava doente somente da lepra. Existia outra doença, muito pior do que a lepra, que Naamã estava sendo afligido e ele nem sabia. E agora vai ser revelada essa doença, preste atenção. Naamã, porém, muito se dignou-se e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã, ele queria cura sim, mas ele queria também que o profeta saísse da sua casa, chegasse na sua direção, ficasse de pé, empunhasse as mãos. Irmão, como é que você pode botar Deus numa caixinha? Como é que eu posso garantir que nessa oração você foi curado? Como é que eu posso, se Deus quiser te curar ali na escada? Ele pode curar. Mas o problema de Naamã era vaidade. Ele era muito vaidoso, ele não se conformou em apenas um mensageiro chegar até ele. Ele queria o próprio profeta. Será que essa doença não foi em razão da sua soberba? Será que ele não era leproso por causa do seu orgulho? Será que Deus não tem um plano perfeito para curar aquele homem? E curar não somente da lepra, curar também do seu orgulho, da sua soberba? Meu irmão, Deus tem muito para te dar. Deus vai te dar muito. Agora, quando Ele te der, se prepare, se prepare muito, para que quando você receber de Deus, você tenha certeza que teu espírito de servo não pode ser transformado. Se nós temos um Cristo que roga por nós, um Cristo que vela por nós, esse mesmo Cristo lavou os pés dos discípulos e lavou o pé de Judas, para provar que ele era servo. Versículo 11. Naamã, porém, muito indignou-se e se foi, dizendo, pensava, estou relendo, tá? Que ele sairia de casa, ter comigo, ia ficar de pé, invocaria o nome do Senhor, teu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Versículo 12, olha a sabedoria. Não são, porventura, Abana, ainda Naamã falando, e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou para casa com indignação. Naamã estava furioso, porque Deus deu uma cura, não era do jeito que ele queria. Ele queria uma cura com pompa. Além de cura física, ele queria também aparecer. Ele era soberbo, ele era orgulhoso, ele era vaidoso. E Deus queria tirar isso de Naamã. Deus quer tirar isso de nós muitas vezes. Muitas vezes nós impomos a mão e a pessoa é curada. E a gente começa, olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo. Muitas vezes você desce do púlpito, Deus te usou na palavra, parabéns. Aquilo pode te envenenar. Se você não tiver a direção de Deus, saber que você é servo usado por Ele, e o poder é todo dele, a direção é toda dele, e a glória também é toda dele, amém? Não tem glória nenhuma a nós. O salmista fala, não a nós, a tua glória. Amém? Versículo 13.
Então chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta apenas alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Aquele homem foi usado por Deus. Ele fala: olha, se ele te pedisse algo absurdo, se te pedisse dinheiro, pedisse seus carros, você daria tudo, mas ele só pediu: mergulha. Irmão, o evangelho é simples. Vida com Deus é simples. Às vezes, se a gente vê muito conhecimento, eu preciso conhecer mais, eu preciso entender mais. Claro que você precisa, isso vai te acrescentar na sua vida. Mas evangelho é Bíblia. Meu irmão, abra a tua Bíblia. Deus vai falar contigo, não espera a revelação de ninguém, não. Você quer ouvir a voz de Deus? Quem quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia, está ouvindo agora. Abre em casa. Simples, o evangelho é simples. É poderoso. Versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de uma criança, e ficou limpo. Você entendeu que Naamã tinha que mergulhar 7 vezes? Eu imagino Naamã já mal-humorado, mergulhando. Pô, mas por que não podia ser na primeira? Por que não podia ser na segunda, na terceira, na quarta? Tinha que ser 7. Por quê? Porque Deus mandou. Simplesmente isso. Porque Deus mandou. Voltou o homem de Deus, ele, versículo 13, e toda a sua comitiva. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Não há Deus como o nosso Deus. Não há outro Deus que não cure. Deus cura, amém? Deus liberta, mas Ele cura em todas as áreas da nossa vida, não só física, espiritual, na sua vaidade, no nosso orgulho, na nossa palavra errada, na nossa falta de perdão. Deus quer curar isso essa noite. Amém? Vamos chamar os irmãos do louvor, já estamos encerrando. Deus quer trazer cura essa noite. E através dessa cura Ele quer trabalhar em todo o seu caráter. Amém? A Bíblia fala que nós devemos fazer um autoexame. Faça um autoexame essa noite. Às vezes temos que descer um pouco do andar. Eu botei o título dessa mensagem: você sabe com quem você está falando? Eu imagino Naamã falando: você sabe com quem está falando? E Eliseu poderia falar: e você? Sabe com quem está falando? Aleluia. E você sabe quem é meu pai? Criança faz muito isso, né? Vou chamar meu pai. Imagina se Eliseu chama o pai dele. Meu irmão, se você procurar na sua Bíblia, só porque 2 mocinhos chamaram Eliseu de calvo, isso é polêmico. 2 ursas estraçalharam essas pessoas que xingaram. Não vou entrar em detalhe, leia sua Bíblia. Isso é verdade, pode ter certeza. Procure 2 Reis que você vai ver. Então, homem de Deus é homem de Deus, amém? Às vezes nós somos atacados, nós como homens de Deus. Quem tem homem de Deus aqui na igreja? Tem mulher de Deus aqui na igreja? Amém? Graças a Deus por isso. Muitas vezes nós somos atacados de tantas maneiras, de tantas formas covardes. Meu irmão, eu tenho um conselho para você essa noite: não se defenda. Como assim não se defenda? Nós temos um Deus que nos defende. Vamos ficar de pé? Nós vamos estar orando aqui. E hoje Deus quer nos curar. Amém? Nós já oramos por enfermidades. Você teria coragem de chegar aqui na frente e pedir que Deus curasse o teu caráter? Mas Jaco está me chamando de mau caráter. Não. Se você é homem, se você é mulher, nós temos falhas na nossa personalidade. Todos nós temos. Às vezes no nosso linguajar, no nosso agir, no nosso temperamento explosivo. Pedro tinha. Era explosivo. Era sanguíneo. Paulo também. Mesma característica.
outros eram passivos demais, outros não tomavam atitude na hora certa. Deus quer moldar o nosso caráter. Quem quer ser usado por Deus? Permita-se ser moldado no seu caráter também. Amém? Vamos louvar. Poderoso, grande Deus, minha vida está em tuas mãos. Deus é o poder de refazer e devolver o que perdi. Eu vou profetizar. A espera acabou. É hora de viver. Meu milagre não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu, ressurreição eu viverei. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação. Restitui. Não importa a minha luta, eu confio em Ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Amém. Quero te fazer um convite essa noite. És fiel. Você vem aqui, se você quer que Deus trabalhe o seu caráter essa noite, saia do seu lugar. Precisa muita coragem para ter isso. Eu sei que tem homens e mulheres corajosos aqui essa noite, amém? Glória a Deus. Poderoso, grande Glória a Deus, aleluia. minha vida está em tuas mãos. Teu é o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar. A espera acabou. É hora de viver. Meu milagre não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu, ressurreição eu viverei. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação. Restitui. Amém. Enquanto os diáconos e as diaconisas estão orando, eu atrasei um pouquinho a oração e deixei as pessoas um pouco aqui na frente. Porque trabalhar o nosso caráter muitas vezes é nos expor. Naamã se expôs.
Naamã teve que tirar as vestes. Ele teve que mergulhar num rio sujo. Teve que quebrar todo o seu orgulho. E aqui também, Deus está quebrando palavras que foram mal ditas. Muitas vezes, problemas no relacionamento, algo que foi falado. E muitas vezes precisamos chegar até perto de alguém e pedir perdão. O Senhor está liberando perdão essa noite. Ele está dando coragem para chegar, olha, errei. Perdendo o seu orgulho, saindo do seu pedestal e falar, errei sim. Cometi um erro essa noite, ou ontem, ou seja lá quando, ou há anos atrás, eu errei com você, mas hoje eu quero mudar isso, eu quero pedir perdão. Expor a sua ferida para todo mundo ver é muito difícil. Mas Deus já te viu, Deus já te olhou, Deus já te conhece. Deus já te reconheceu. Enquanto estamos orando aqui, com essa unção que está sendo derramada, eu te convido também a você que nunca teve a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, você nunca levantou sua mão e declarou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você sente o desejo do seu coração queima por isso, basta você levantar a sua mão e declarar essa noite, olha, eu quero esse Deus. Basta você levantar a sua mão e falar, olha, eu quero servir esse Deus. O Deus que curou Naamã, o Deus que quebrou o orgulho, o Deus que tirou toda a vaidade, o Deus que curou a lepra também, mas curou o caráter de Naamã. Vou fazer mais uma vez esse apelo. Se você não conhece o Senhor Jesus, isso é, não declarou Ele com a sua boca e com o seu coração, com verdade, basta você levantar a sua mão. Amém. Senhor Jesus, entregamos todos que estão aqui. Senhor, sei que Tu moldas corações. Senhor, se fosse para falar de caráter, eu seria o primeiro a estar aqui, porque eu preciso que Deus mude o meu caráter em muitas áreas da minha vida. Mas, Senhor, na Tua presença eu sei que Tu vai mudar. Eu sei que Tu está mudando, e hoje, essa noite, é uma noite de mudança. Noite de mudança de temperamento, de atitude, de palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que foi feito e tudo que ainda vai ser feito essa noite. Em nome de Jesus, se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Amém?